Bom dia, por aqui iniciamos nosso dia cedo. Hoje a Elo acordou um pouquinho enjoada. Tem dia que ela só quer acordar e ficar no colo. E aí é um pouco difícil para mim poder fazer as coisas. Mas graças a Deus consegui fazer ela dormir no carrinho. E nesse meio tempo eu já fui adiantando as louças, né? Tinha algumas coisas na pia e eu já fui adiantando para poder deixar tudo limpo, porque eu precisava começar a fazer o almoço também o mais rápido possível. Meu marido tinha saído para trabalhar e ele ia chegar e o almoço era bom já estar pronto. Nesse meio tempo, a moça da Shopee gritou no portão de casa. Era uma entrega que eu tinha comprado. Uma luminária, graças a Deus não acordou a Heloísa, mas era uma luminária muito legal que ela tem sensor de presença. E eu ia testar. Eu queria colocar muito ela no espelho, nesse nosso hall de... tipo um hallzinho que divide os quartos. E... para dar um charme, sabe? E eu achei que ficou bem legal, porque é sensor de presença. Então tá aprovado. Depois eu deixo o link da luminária para vocês. E como eu tinha falado, já comecei a iniciar o almoço. Aproveitei que a Elo estava dormindo. Já fui iniciar o almoço, porque meu marido, ele havia saído para trabalhar cedo, para dar aula, né? E ele não tinha tomado café. Então ele ia chegar com fome e eu gostaria de deixar tudo pronto, sabe? Aí eu comecei já a picar o alho, porque eu gosto de deixar todos os temperos já preparados antes de começar a fazer a comida. Porque eu acho chato você ter que parar para picar, para depois colocar o tempero. Eu acho que é perda de tempo. Então eu já gosto de deixar tudo pronto, né? Eu já coloco o tempero no alho também, que eu acho que fica mais saboroso. Já coloco já no arroz, já coloco no feijão. Eu uso para tudo. Eu acho que alho é a base, né? Para qualquer comida aí. E aí nesse meio tempo que eu tava fazendo essa misturinha, a Elo acordou. E quando ela acorda bem manhosa. Aí eu acabei percebendo que minha blusa tava rasgada também, né? Fui fazer ela dormir um pouquinho para ver se ela deixava eu terminar de fazer o almoço, mas não teve jeito. Aí eu dei uma bolachinha para ela ficou assistindo o desenho. E a turminha do criador, ela gosta demais desse desenho, é o desenho bíblico. As musiquinhas são lindas e eu super incentivo aqui em casa as crianças ouvirem esse tipo de louvor, né? Eu acho que faz muito bem. E aí eu fui, né, tentar finalizar o almoço. E nesse dia meu marido, ele gosta muito de couve-flor empanada, então eu resolvi fazer. Eu acho que é super saudável também e fica bem gostosa. Aí eu já fui começar lavando a couve-flor, né, deixando de molho, dando uma boa limpada, né, nela. Porque verdura tem que tomar muito cuidado, né? Tem várias doenças também, se você não lavar direitinho, você fica muito propício a contrair alguma delas. E aí alguém veio me fazer companhia. Nesse meio tempo, meu marido chegou. Nossa, ele me ajuda demais. Quando ele tá em casa é uma bênção, que ele consegue ficar com a Elo pra mim. E aí eu consigo adiantar as coisas, que quando eu tô sozinho eu não consigo. Então, nesse momento, ele tava com ela, né? Aí ele vai distraindo, vai conversando. Eu aproveito para poder adiantar. Mas ela voltou. Não sei porque criança gosta tanto de cozinha, né? E ela gosta muito de ficar na cozinha. Apesar de eu não gostar, né? Que minhas filhas fiquem na cozinha, porque eu tenho medo de panela, dessas coisas. E aí eu fui dar uma couve-flor para ela experimentar. Eu nunca tinha experimentado a couve-flor assim, apenas cozida. Eu sempre faço na sopinha para ela, né? Mas sozinha, para ela sentir o gosto, ela nunca tinha experimentado. E ela gostou muito. E aí, nesse momento, eu fui dar o almoço para ela, que a comidinha dela já estava pronta. Então, a gente vai adiantando, sim, o que a gente consegue, né? Aí, eu já fui dando a comidinha dela. Eu esfrio muito bem, porque eu tenho medo de queimar a boquinha dela. E eu dei uma couve-flor para ela já frita, né? Já bem sequinha. E ela gostou demais. E nesse momento, graças a Deus, eu consegui finalizar o almoço. Nós almoçamos e aí meu marido foi e mais uma vez pegou a Elo para eu poder terminar de limpar as coisas. Porque eu ainda precisava finalizar a limpeza da cozinha. Porque já eu iria sair para trabalhar. Que hoje eu ia assumir o plantão noturno, né?
Então, hoje seriam mais 12 horas de escala noturna. Então, eu já fui adiantando tudo, porque como eu vou ficar fora, eu gosto de deixar tudo bem organizado, bem limpinho, para no outro dia, quando eu chegar, eu não ter acúmulo também. Então, eu já fui deixando a cozinha já limpa, lavando louça, limpando o balcão, né? Limpando o fogão também, porque eu tenho um pavor de fogão sujo. Eu acho que não tem nada melhor que uma casa organizada. Eu gosto demais de sentir cheiro de limpeza, cheiro de produto de limpeza. É uma coisa assim que me traz paz. E cooktop, não sei, quem tem cooktop sabe que é um saco para limpar. É muito chato. Você tem que passar esponja, passar álcool, limpar bem, porque senão ele fica engordurado. Nossa, e eu tenho meio que um toque com essas coisas. Eu gosto de tudo bem, bem limpinho, sem sujeira, sem mancha. Então eu já fui adiantando tudo o mais rápido possível para ver se eu conseguia também, né? Dar uma descansada antes de trabalhar. Mas a Elo estava bem manhosa, aí eu já percebi que ela estava começando a ficar com sono. E aí eu já fui tentar adiantar para ver se eu conseguia fazer ela dormir, né? Porque até então ela também não tinha dormido. As sonecas dela são muito curtas, muito curtas. Não dura 15 minutos. Então eu acho que ela fica bem cansadinha também. Aí antes disso eu tinha me esquecido. A minha filha, né, a mais velha, ela tá na casa da minha mãe, no litoral. Ela tá passando as férias lá e ela tem um peixinho. E eu precisava trocar a água do peixe. Aí eu olhei pro peixe, me lembrei e falei, nossa, preciso trocar a água do peixe. Aí fui trocar a água do peixe antes ainda de tentar descansar um pouco, né? Porque senão o peixinho ia morrer, coitado. Como minha filha que cuida dele, né? E ela tá viajando, então achei por bem trocar. Colocar um pouquinho de água que eu tinha deixado separada já há uns dias. Eu vi que não pode colocar água direto da torneira. Não sei muito como cuidar de peixe, mas a gente tenta. Eu tinha separado essa água aí fazia uns 4, 5 dias. Falam que é pro cloro baixar, né? Pra não ter perigo de matar o peixe. E aí você mistura com um pouco da água que já tava no aquário. Porque senão ele parece que não acostuma ou falta oxigenação. E aí eu fui trocar a água do peixinho, né? E a missão foi cumprida, graças a Deus. Nesse meio tempo a Elo deitou e ela dormiu, graças a Deus. E eu fui aproveitar para poder tomar o meu cappuccino no final de tarde, que eu gosto demais. É uma das coisas que eu mais gosto de fazer. Quando a Elo dorme, é sentar um pouco, sabe? Tomar o meu café, o meu cappuccino. Nesse momento eu não tinha café. E para não perder tempo, né, fazendo, eu achei por bem fazer um cappuccino, que é uma coisa rápida. E aí eu fui tentar assistir a oração da manhã, 5 horas da tarde, né? Quase uma oração da tarde. Eu gosto muito de assistir a oração da manhã, que é do pastor Antônio Júnior. Parece que me dá uma paz, né, durante o dia, mas nesse dia eu não consegui, devido aos afazeres. Mas aí no final da tarde, graças a Deus, eu consegui sentar e assistir um pedaço, pelo menos antes de trabalhar. Aí o meu marido chegou, né? Eu pedi para ele ficar com a nenê para mim, porque esse é um momento muito complicado, é um momento muito triste para mim, que é o momento que eu tenho que sair para trabalhar. E a Elo, ela chora demais, toda vez que eu saio ela chora. E ela parece que ela sabe que eu tô saindo, ela vê que eu pego a mochila, ela já começa a querer grudar, a querer ficar perto de mim, isso daí me parte o coração. Porque eu, por mim, ficava grudado com as minhas filhas, com meu marido dentro de casa, sabe? Mas a gente tem que trabalhar, né? E o nosso serviço também é um serviço muito incerto. É Deus guardando, a gente vai, mas não sabe se volta. Mas meus dias estão todos nas mãos de Deus, né? Assim como da minha família. E Deus tem dado vitória, graças a Deus. E aí eu fui, né? Em direção ao serviço. Mais uma vez, a gente vai e faz a mesma rotina. Chega, se troca, né? E nesse momento eu aproveitei que eu tava me trocando para ligar para minha filha, que eu tô morrendo de saudade dela, minha matraquinha. Ela tá passando uns dias na casa da minha mãe, como eu já falei. É porque o meu horário do meu marido é muito difícil, sabe? E a gente tem que pagar babá. E infelizmente as babás aqui estão cobrando demais, absurdamente caro. E aí a gente achou por bem deixar ela passar uns dias na casa da minha mãe, para poder dar uma diminuída no custo, né? A Elo, ela ficou comigo porque ela mama ainda. Então ela não... Eu também não ia conseguir ficar longe dela, né? Muito pequenininha.
Mas, enfim, aí a gente foi pra preleção e mais um serviço, né? Mais 12 horas assumindo aí, né? Sem saber o que a gente vai encontrar, mas graças a Deus, Deus na frente de tudo. Gente, tava muito frio, 8 graus, gelado demais. Eu acho que foi um dos dias mais frios, mais frio. Eu tava com 3 blusas, 2 calças, 3 meias, e mesmo assim, passei muito frio essa madrugada. Mas graças a Deus acabou. E aí a gente vê, né, o nascer. A gente pega, assume o serviço com o sol se pondo e vai embora com o sol nascendo. É uma coisa muito louca mesmo. Mas graças a Deus deu tudo certo. O importante, né, é chegar bem e no horário. E aí eu fui dirigindo para casa, não tava para enxergar um palmo na frente do rosto. Mas graças a Deus deu tudo certo. Mais um dia concluído.